3, 2, 1. Doutor Bento, com essa lei, a Lei 14.994, esse novo modelo brasileiro de tipificação aí do crime de feminicídio, qual a avaliação que o senhor faz em relação a essa mudança? Anderson, essa Lei Maria da Penha, essa violência contra a mulher, desde o surgimento da Lei Maria da Penha em 2006, ela vem sofrendo vários remendos. Mas esse remendo, por último aí, por essa questão de defesa da mulher, foi bastante significativo. Ou seja, o feminicídio, ele saiu do artigo 121, parágrafo 2º, inciso lá pelo 6º, por aí assim. Ele estava lá como um subtítulo e ele agora ganhou um capítulo especial. Ele passou a ser 121A. E por que ele ganhou esse capítulo especial? Ele ganhou esse capítulo especial porque enquanto os outros homicídios qualificados vão de 20 a 30, de 12 a 30 anos, ele passou a ser de 20 a 40 anos. Então, uma pena realmente pesada. Seria para o cidadão pensar, mas o que me assusta é que mesmo com esse aumento da pena, a violência, o feminicídio continua acontecendo na mesma proporção. Ou seja, uma pessoa que vai pegar uma pena de 20 a 40 anos e que só vai progredir quando ele cumprir 55% da pena, é uma coisa assim que era para todo mundo pensar. Mas eu me lembro muito da doutora Cleni, eu acho que você se lembra, quando ela foi delegada aqui, delegada da mulher, ela dizia assim: Bento, quanto mais aperta a Lei Maria da Penha, mais os homens cometem crime. Ela disse que não entendia. E eu continuo dizendo, rapaz, como é que naquela época ela estava certinha em dizer que quanto mais você aperta, porque, Rancho, o que acontece? A gente não sabe se esse aumento da pena serviu como uma intimidação maior ou se serviu para alguns, aí precisa ser estudado, porque tem alguns, quando ele comete o feminicídio, ele comete suicídio. Ou seja, ele não goza, ele não sofre, aliás, com a pena, ele vai junto com a pessoa. E eu não entendo determinados sentimentos, quer dizer, por isso que não se justifica. O amor virar ódio, quer dizer, o cara não se conforma com a separação e vai em cima da companheira, mas os deputados fizeram a parte dele. O reclamo da sociedade é que ele realmente tivesse uma resposta à altura, e uma pena de 20 a 40 anos é uma pena bastante elevada. E diga-se de passagem que antes, como o senhor relatou aí, suscitou a delegada Cleni Reis, foi delegada da mulher aqui na cidade de Bacabal, a gente acompanhava já naquela época as ocorrências policiais, e a gente observava que a mulher, quando chegava na delegacia, que ia prestar uma queixa contra o marido, ali a doutora Cleni resolvia, voltavam para casa e ficavam numa boa. E a gente vê hoje, com essa rigorosidade, acontecem essas atrocidades, né? Mas, Hans, além da tipificação como crime próprio do feminicídio, a Lei Maria da Penha também sofreu algumas alterações. E uma delas que você falou. Antigamente, quando a mulher era ameaçada, era lesionada, ela chegava: não, eu não quero que ele seja preso, não. Quero levar para frente. Não quero levar para frente, e dependia dela querer para poder continuar. Pois bem, houve também uma alteração. Esses crimes não dependem mais da representação da mulher. Ele passa agora a ser um crime de ação pública. Praticou, não tem essa história da mulher dizer: não, eu vou tirar. E um outro ponto bastante interessante é que antigamente, quando uma mulher se encontrava ameaçada, também foi nessa alteração aqui junto, quando ela se encontrava ameaçada, ela teria que a delegacia pedia para o juiz, que dava vista para o Ministério Público para poder colocar uma medida protetiva. Hoje não. A própria delegacia determina a medida protetiva. E se o companheiro desrespeitar a medida protetiva, ele terá a prisão preventiva decretada. E mais, não só isso, ele responderá a um processo que a pena, que era pequena, passou agora a ser de 2 a 5 anos. Ou seja,
Se ele descumpre a medida protetiva, ele é preso preventivamente e pelo fato dele ter descumprido, ele responde um processo e poderá pegar uma pena de 2 a 5 anos. Agora, isso aí, o que me preocupa é o seguinte: a lei tenta fazer de tudo, protege, dá prioridade para matrícula de filho, o pai pede para o poder, se ele tem arma, ele pede o porte de arma. Mas o que acontece? Como grande parte das famílias, elas dependem do marido para sustentar, à medida que ele fica preso, a privação fica em casa. Quer dizer, precisa também, eu acho que isso o governo não quer, fazer o quê? Não, eu vou comprar alimentos, vou sustentar essa família enquanto o cidadão estiver preso. Porque se ele que mantém a casa, ele está preso, e aí a sogra não vai querer dar, não, tu prendeu meu filho, não vou te ajudar. É uma situação que, é por isso que o direito ele é muito dinâmico, porque você tem que ir olhando todas as consequências de uma ação. Agora, a gente tem também observado que mesmo com essa mudança, uma mudança severa, mas mesmo assim a gente até se preocupa, a gente sabe se é culpa da própria humanidade, da evolução da humanidade, que é alarmante o número de ocorrências que chegam na delegacia diariamente de violência doméstica e até mesmo de crimes de feminicídio aqui no município de Bacabal. Randes, eu costumo dizer, a lei, ela já é a medida extrema. Uma decisão dessa é uma medida extrema. O que acontece é que, ao meu ver, pode até parecer assim, pô, doutor Bento é da antiga, sim, mas eu acho que isso tem também que passar pela educação. Eu acho que as escolas, antigamente, você tinha aquela matéria moral e cívica, o SPB, a nível superior você tinha EPB, ou seja, quando você dá essa noção básica de cidadania, aí seria o grande momento de você inventar um paradidático. Eu acho que as escolas nada impede que uma escola forme um livro paradidático, que é para falar sobre a Lei Maria da Penha, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre o Estatuto do Idoso, sobre o consumidor. Ou seja, o mundo também tem que se modernizar aqui, porque nem sempre as famílias são estruturadas para passar uma boa orientação para o filho, que a mulher tem direitos iguais, essa coisa. Então, se ele não tem esse convívio, que você sabe que boa parte das crianças são desajustadas, os pais só fazem o filho e vai embora, então quem tem que fazer essa correção é a escola. Eu acho que só punir é interessante para ver se proíbe e para evitar, mas eu creio que a educação seria muito importante, porque continua, como nós estamos dizendo, você tem uma lei com uma pena altíssima e continua. Bacabal, todo dia você vê. Ontem mesmo, os policiais relatando que uma mulher batendo num cidadão lá na frente da delegacia. No dia anterior era o cara batendo na mulher. Aí o doutor Azés correu, pediu que fosse lá, que trouxesse a mulher, o cara, porque às vezes tem mulher que dá, não vou dar parte. E isso aí, quando a mulher faz isso, não, eu vou dispensar, ela está colocando em risco a própria vida dela, porque à medida que ele vai acostumando, ele vai evoluindo as agressões. Nós sabemos que a violência contra a mulher, ela não é só uma violência física, tem a violência psicológica, patrimonial, sexual, moral. Então são vários tipos. Por outro lado, eu gostaria de dizer assim, a OAB, a Prefeitura Municipal, o Corpo Jurídico da Prefeitura deveria promover palestras nas associações de moradores, com maridos, juntar os casais e explicar, para ver se também é um sintoma que possa diminuir essa agressão contra a mulher. Muito bem, ainda em relação a toda essa situação, dessa mudança, a gente sabe que aqui na cidade de Bacabal, vez por outra, aparecem essas ocorrências em que uma mulher está sendo vítima de agressão. Mas o marido chega à coação máxima contra aquela determinada mulher, os vizinhos escutam, enfim, e ela não tem a coragem de denunciar. Infelizmente, ainda existem muitos casos em que a própria mulher ela não quer denunciar, ela prefere ali passar pela situação de violência e chegar a passar por situações humilhantes, na maioria das vezes na frente dos próprios filhos. E isso, lógico, que também reflete na criação, no convívio dos filhos. Perfeitamente. Você colocou uma situação, o que faz uma mulher se submeter a essa situação, Hans? A dependência econômica.
ela não trabalha, tá? E você vê, às vezes o cidadão, ele tem um emprego, aí ele é envolvido com bebida, depois termina se envolvendo com droga. O número de famílias desajustadas, né, muito grande. E eu conversava com alguns advogados criminalistas, dizendo que agora, quando eu for fazer júri, eu vou fazer questão de mostrar, de conversar demais com o acusado e saber o máximo da vítima, porque é muito bom. Você começou como repórter, você é advogado, você tem uma outra cabeça. E as pessoas que não tiveram estudo, o mundo deles é um mundo diferente. Como você disse, a criança já nasce no meio violento, então ela já tem uma tendência a ser violenta. Outros saem de casa, começam a odiar pai, começam a odiar mãe. Então, se uma pessoa que tem um convívio, vê uma violência, a mãe sofrer violência, se ele achar que o pai está certo, ele vai ser um filho violento, né? Se não, muito bem. Mas isso que você colocou, o que leva uma mulher a aceitar muitas vezes esse comportamento é a dependência econômica do marido, porque ele é o único que leva o comer para dentro de casa. Como eu citei anteriormente, por que elas, mesmo sendo um crime de ação pública, ela vai às vezes pedir para o delegado, eu queria que meu marido saísse porque meus meninos estão tristes. É porque não tem nem o que comer. E o Estado fez a vez dele, colocou o cidadão na cadeia, mas deixou uma família desprotegida, ou seja, crianças sem alimentação, sem ir para a escola, enfim. É uma situação muito complicada, mas é essa que é a vantagem do direito, é a dinâmica que o direito tem de ver quais as consequências para poder corrigir, ou com medidas sociais ou com rigores maiores. Mas alguma coisa tinha que ser feita, porque está demais. Matam muita mulher, mulheres continuam sendo violentadas, espancadas, humilhadas. Aí que vem a questão da violência psicológica, a violência sexual. Quantas mulheres, os caras às vezes chegam, porque começa a violência sexual, doutor, se a pessoa é casada. A violência sexual, ela consiste, vamos supor, a mulher não é obrigada a manter relações sexuais no momento que o cidadão quer. Ela tem o momento de estar indisposta para aquilo, ou então, quando o cidadão ele acha que a mulher tem que copular de forma diferente da cópula vaginal, ele quer outro tipo de sexo que ela não quer e que ele obriga, isso é uma violência sexual. Então, a psicológica, o cara dá pressão danada na mulher. Enfim, o governo fez a parte dele, agora é preciso o complemento. E o complemento, eu creio que quem tem que fazer é o governo do Estado, é o município, é a sociedade de modo geral, as instituições mais poderosas, como o OAB e sei lá, Procuradoria do município, criar algum mecanismo para diminuir esse ataque a essa violência contra a mulher. Show de bola.